Muito bom dia, gente. Obrigado pela presença de todo mundo ali. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Zamboni, eu sou um dos líderes técnicos do TOTS Labs. TOTS Labs é uma parte da TOTS que é responsável hoje pela pesquisa, na verdade, e desenvolvimento de novas tecnologias, muito focado, na verdade, em como essas novas tecnologias a gente pode trazer facilidade e pode melhorar, na verdade, o dia a dia dos clientes e dos usuários da TOTS até hoje. Bom, o pessoal aqui da semana me convidou, na verdade, a respeito para trazer, na verdade, para todo mundo aqui, falar sobre, na verdade, a inteligência artificial. E como é que a gente consegue explicar e também desmistificar um pouquinho, na verdade, alguns conceitos da inteligência artificial e falar alguma coisa nesse sentido também. E sim, vamos falar sobre o ChatGPT antes que alguém pergunte. Vamos falar sobre o GPT também, tá? Bom, como é que nós vamos funcionar? Bom, gente, assim, eu gostaria que se alguém tiver dúvidas, perguntas, coisa parecida, por favor, usem a interface de perguntas e respostas aqui do Zoom, tá? Eu estou com a tela de perguntas e respostas abertas aqui. Se aparecer uma pergunta muito interessante que vale a pena falar no caminho, eu vou responder na hora. Se não, a gente vai ter no final uma partezinha para a gente responder as perguntas. E se sua pergunta não for respondida, a gente dá um jeito para responder. Fica tranquilo que isso vocês não vão ficar sem resposta, não. Tá? Bom, já que a gente vai começar a falar de inteligência artificial, então vamos começar a falar sobre, né, o que é inteligência artificial, né? O que é isso, tá? Bom, tem gente que fala assim, que inteligência artificial, muitas vezes, simplesmente aquela visão do, a gente vai criar um sistema realmente para que os computadores possam pensar, realmente, criar uma consciência, criar algo nesse sentido. Não, que é uma ideia muito boa também, né? Tem gente que fala que é uma caixinha onde eu posso jogar todos os meus dados e essa caixinha, de alguma forma, vai trazer os resultados que eu nunca vi, nunca pensei, ou vai me responder magicamente as coisas que eu preciso. Também funciona, pode ser também, né? Para muita gente é o ChatGPT, sempre é assim, tá? Ou para muitas pessoas também é isso, né? Então, errado não tá, né? Mas enfim. Mas vamos fazer a definição mais correta, né? A inteligência artificial, na verdade, ela é um campo de estudo da ciência da computação. Tá? Ela não é só um algoritmo ou coisa parecida, não, ela é muito maior. Ela é um campo inteiro de estudo, certo? Então, e qual que é essa dedicação desse campo de estudo? É realmente estudar, na verdade, sim, estudar, na verdade, como funcionam os processos de cognição humana, como o cérebro, nosso cérebro, o cérebro das pessoas funciona, como o cérebro toma decisões, como o cérebro funciona para aprender coisas, né? Ah, e como a gente consegue modelar algoritmos, modelar programas e sistemas para justamente emular isso, sabe? Então, essa vai ser emular ou imitar e usar essa forma, na verdade, do cérebro pensar para que a gente consiga fazer coisas com dados ou automatizar alguns sistemas, tá? Bom, só para a gente ver como esse campo de IA é muito grande, olha isso. O que ele falta, na verdade, o que esse campo de estudo tem? E faltou espaço para colocar coisa aqui, tá, gente? Olha só. Primeiro, ciência de computação e dados. Dentro dessa parte de estudo de IA, você tem que estudar toda a parte da ciência de computação, ou seja, algoritmos básicos, algoritmos avançados, problemas de NP, NP completo, NP, sim, problemas que são difíceis de resolver, impossível de resolver de forma polinomial, né? E também ciência de dados, ou seja, toda a parte de tratamento e tratativo de dados, dados gigantescos, big data, tabelas de bancos de dados, queries, SQLs, enfim, tudo que se trata em cima disso. É um campo de estudo inteiro dentro dessa matéria, dessa disciplina de IA. Tá? Outra coisa que também faz parte do estudo de IA, matemática e estatística avançada. Tá? Se a gente for, assim, ir no código-fonte, na verdade, da inteligência artificial, nada assim, acho que esse é uma primeira quebra. Na verdade, a inteligência artificial nada mais nada menos que é matemática avançada e estatística avançada aplicada, se a gente for entender bem.
tá? Sabe? É bem isso, não existe muita mágica, mas no final das contas é isso. Sabe? É matemática avançada e estatística extremamente avançada, conceitos estatísticos extremamente avançados, aplicados em um grande volume de dados. Certo? Então, por isso que a gente tem, sim, que ter esse estudo de matemática avançada, mas, assim, para quem está criando modelos e criando algoritmos de inteligência artificial, né? Não para quem está usando, relaxa, calma aí. Depois disso, aprendizagem de máquina. Então, assim, técnicas e formas e algoritmos de como a gente cria sistemas que aprendem com seus próprios dados e resultados. Né? Então, assim, você não cria, na verdade, um algoritmo onde ele já tenha uma finalidade, ele já tenha uma lógica com resultado fim. Na verdade, você cria um algoritmo que ele consiga, através dos dados de input que eu passo para ele, ele consiga ter um resultado diferente. Certo? Mas aí, como é que a gente faz isso? Aí a gente volta para uma casa anterior, que é através de matemática e estatística avançada, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Certo? Vamos falar sobre isso. Outra coisa também que faz parte do campo de estudo é linguística, visão computacional. Tá? Como assim? Uma parte dos conceitos da inteligência artificial é como é que a gente consegue criar sistemas onde esses algoritmos, esses sistemas consigam realmente interpretar, entender e extrair informações de textos ou mensagens usando linguagem natural. Certo? Não é simplesmente aquela coisa que a gente faz com... Para quem tiver o seu assistente da Amazon ligado, por favor, coloca no mudo agora, Alexa. Né? Então, por exemplo, que nem a Alexa, a gente fala com a Alexa normalmente e ela responde. Tá? E justamente isso é uma utilização, ou seja, além de a gente ter o reconhecimento de voz, né, de som para texto, a gente tem o reconhecimento do texto para saber o que é qual a intenção do texto, extrair informações chaves do texto, ou seja, ações, dados e coisa parecida. Isso faz parte dessa parte de análise linguística. E da mesma coisa da visão, né, a visão computacional. A visão computacional, ou seja, eu tenho vídeos, eu tenho imagens, eu tenho que saber, eu tenho que ter algoritmos e coisas, algoritmos e sistemas onde é capaz de interpretar a imagem e extrair a informação dela. Tá? E finalizando, obviamente, que ciências da mente e ciências cognitivas. Não adianta nada a gente criar sistemas que seriam pseudo-inteligentes se a gente não sabe como a inteligência funciona. Né? E, na verdade, assim, e dentro da academia, eu acho que esse aqui é um dos assuntos mais não só abrangentes, mas muito, digamos assim, complexos aonde o pessoal está estudando. E aqui a gente fala de não somente psicologia, mas é psicologia, medicina, neurociência, e aí a gente pega os caminhos, na verdade, bem interessantes dentro da academia. Tá? Bom, mas eu gosto de simplificar as coisas, porque não adianta a gente ficar falando muito compliquez aqui. Simplificando. E a aplicada no dia a dia é isso daqui. É planejamento, dados, matemática e muita CPU. Simplesmente é isso. Tá? Ou se a gente quiser colocar um conceito um pouco mais didático, né? A inteligência artificial é a arte, na verdade, a arte milenar de capturar dados heterogêneos e transformá-los através de muita estatística e matemática avançada, né? Em algo onde a gente pode simular ou imitar o processo cognitivo do ser humano para executar tarefas ou extrair informações. Simples assim. Tá? Bom, feito isso, então vamos ver como é que a gente cria uma inteligência artificial. Tá? Antes da gente começar, eu não vou fazer, a gente vai fazer, assim, não vou ter tempo, a gente não vai ter tempo para fazer código aqui, tá? Mas eu vou mostrar o processo de como a gente cria isso. Tá? Bom, primeiro eu quero apresentar para vocês alguém que vocês provavelmente vão esbarrar se vocês vão começar a trabalhar com isso. Né? Essa pessoa se chama cientista de dados. Entendeu? Na verdade, isso é bem interessante porque se a gente for analisar, isso foi daqui uns máximos 10 anos, uns 5, 6 anos aí atrás, na verdade, essa carreira começou a surgir. Certo? E realmente essa pessoa é a pessoa, acho que é uma das pessoas mais importantes para esse tipo de atividade que tem. Porque ela que sim, ela contém, na verdade, ela possui, na verdade, todas as
as capacitações necessárias para que esse processo consiga se desenrolar. Eu não estou falando que uma pessoa, mas estou falando que talvez ela ou um time delas, dessas pessoas, consiga fazer isso. Tá? Então, quem que é essa pessoa? Essa é uma pessoa que ela tem, na verdade, um conhecimento muito bom de estatística, um conhecimento muito bom de matemática, ela sabe programar e consegue ainda dominar algumas ferramentas específicas de BI ou de exportação de dados ou ainda de programação. Então, é uma formação bem específica e bem interessante. Tá? Beleza. E essa pessoa ela trabalha como? Normalmente um projeto desse sentido aqui. São assim, basicamente todos os projetos de implantação de IA, eles seguem essa brincadeira aqui. Tá? A primeira coisa, né? Você define, na verdade, quais são os objetivos, você faz o planejamento do projeto e define quais são os objetivos daquele modelo que está sendo criado. Tá? Depois disso, você vai partir para coleta e para identificação das fontes, da onde os dados vão vir. Depois você vai ter o entendimento desses dados e a sua sanitização. Né? E depois disso, realmente vem o trabalho de análise de dados, a seleção dos modelos, desenvolvimento, treinamento, otimização e repete o processo até que a emissão dos insights ou as rotinas novas de IA para uso estejam prontas e validadas para você executar. Pô, simplesão, né? Mas vamos ver um pouquinho isso no detalhe. Tá. Bom, importante, vamos começar no kickoff do projeto. Se a gente for falar da definição do objetivo, bom, qualquer projeto tem definição do objetivo, sim, porque se a gente não tem um objetivo claro do projeto, qualquer resultado tá bom. Né? Então, justamente, isso tem que sentar com as áreas de negócio, sentar com quem está pedindo isso, saber o que espera, quais são os objetivos, quais são, na verdade, os conceitos, ou quais são as condições, na verdade, para a gente dizer que o projeto deu certo, ou que o projeto deu errado. Né? Então, todo esse processo, porque isso sim vai definir também todo o trabalho que o cientista de dados vai ter para a avaliação dos testes que ele vai fazer. Então, isso é muito importante que essa conversa e esse jogo seja muito bem combinado desde o início. Tá? Depois disso, a coleta. Tranquilo, coleta vou conectar com a base de dados do RP, vou conectar com a base de dados do governo, vou fazer scrap na internet, vou baixar dados do Hugging Face, vou baixar dados onde for preciso, para que eu consiga ter dados suficientes para que meu modelo seja treinado para tal. Simples assim. E, se possível, ainda consigo automatizar esse processo para que não tenha que ficar fazendo manualmente isso toda hora. Tranquilo, fácil. Então, qualquer conexão, né? Então, tá bem tranquilo. Agora vem o detalhe da preparação. O que é essa preparação dos dados, assim? Bom, infelizmente, a gente não consegue utilizar qualquer dado cru que a gente recebe para fazer um treinamento de um modelo, seja ele qual for. Né? Por exemplo, eu não consigo pegar, por exemplo, uma imagem de uma câmera de segurança e jogar para um modelo cru e dizer assim, o que tem aí? Sabe? Não, ele não vai conseguir fazer isso. Ele tem que fazer ele tem que tratar a imagem, fazer alguns filtros, fazer algumas coisas antes, na verdade, que esse bloco de informação seja jogado para dentro do modelo de visão computacional, para que o modelo de visão computacional me dê resultado. Mesma coisa para dados estruturados. Às vezes, eu vou mostrar daqui a pouquinho um caso, mas às vezes os tipos de dados não são compatíveis com as coisas que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ir lá e fazer essa tratativa de informação, dizer que, poxa, olha, eu tenho que transformar esse dado aqui, eu tenho que transformar uma categoria, ou ainda eu tenho que verificar se os dados estão corretos. Já imaginou? Eu estou fazendo um modelo, por exemplo, de previsão de estoque baseado em cima de vendas, e eu estou recebendo um monte, na verdade, de posicionamento de estoque negativo. Né? Ou um posicionamento de estoque que me retorna not a number. Sabe? Então, ou informação, por exemplo, que tenha itens dentro do meu catálogo de produtos que não tem estoque. E aí, o que eu faço? Sabe? Então, são tipo de coisas que esse engenheiro, esse cientista de dados, ele tem que estar preocupado. E agora você vê, na verdade, que o trabalho dele não vai ser tão fácil, porque você imagina que isso é feito com uma base histórica de 10 anos. E se a gente, dependendo da situação que a gente está falando, a gente está falando, por exemplo, de lançamentos diários de uma base histórica de 10 anos, e isso tem que ser verificado um a um para saber a sanitização dos dados. Tá? Então, assim, gente, acho que esse é o primeiro recado bem dado, o primeiro recado que eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante para quem vai mexer, quem vai querer começar a trabalhar com isso ou implantar esse tipo de projeto.
estejam preparados que mais de 60%, 70% do tempo do projeto é gasto na preparação dos dados, sabe? O resto é usar algoritmo que já tem pronto, usar as coisas parecidas. Mas, assim, o maior esforço, o maior trabalho que se vai ter num projeto de implantação de inteligência artificial de modelo é a preparação dos dados. É a engenharia dos dados. Isso sempre vai ser assim. Tá? Então, não estranhem que os resultados dos projetos comecem a demorar, porque aí o cientista de dados está fazendo query de SQL para fazer tratar os dados ainda. Tá? Então, não estranhem isso. Tá? Olha só por que o exemplo. Tá? Vamos pegar um exemplo dessa tabela. Essa tabela que eu inventei aqui. Tá? Isso aqui não faz parte de RP nenhum. Tá? Ou faz, mas eu não sei. Bom, vamos lá. É uma tabela simples que eu tenho itens, a descrição do item, eu tenho uma categoria do item, preço, acréscimo e dá o valor total do item. O problema é que equações matemáticas e computadores eles não conseguem fazer conta com string. A gente vai falar, né? Não consegue fazer com cadeia de caracteres, eles não conseguem fazer conta especificamente com data. Data no formato, por exemplo, né, português Brasil, né? Ou americano, né, dia, mês, ano e dia, sabe? Então, isso conta também. Às vezes eu tenho datas de formatos diferentes. Então, gente, é essa bagunça de dados. Então, imagina o seguinte, eu conseguiria resolver aquela equação que eu tenho ali embaixo, baseado nisso daqui. Né? Eu quero fazer um somatório das categorias, mais o seno, na verdade, dos somatórios dos valores, e realmente não tem como fazer esse tipo de coisa, porque eu não consigo somar Loren com Dolor com a MET. Isso vai dar o quê? Sabe? Não tem como isso. Então, um dos trabalhos que vai acontecer vai ser isso aqui. Eu tenho que fazer essa filtragem dos dados, né, e fazer a transformação dos dados e fazer todo esse trabalho de sanitização, limpar os dados que não precisa, para que eu consiga utilizar isso matematicamente. Que os modelos consigam usar matematicamente isso. Né? Então, eu tenho que fazer o quê? Um depara para a categoria ser um número, não ser, na verdade, uma string. Ou, por exemplo, eu estou tratando, por exemplo, eu estou fazendo algum modelo que leva em consideração, por exemplo, o dia da semana. Eu não posso simplesmente colocar no modelo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, eu tenho que colocar algo que represente em números isso. Ou qualquer outra coisa que seja categorizável, tem que receber uma representação numérica para que eu consiga fazer contas. Porque, na verdade, no final das contas, a inteligência artificial é execução matemática. Então, esse é um dos trabalhos do cientista de dados, fazer essa transformação e essa preparação dos dados para que depois a gente joga para o modelo. Tá bom? Beleza. Então, o cara gastou lá seus semanas, meses lá tratando todos os dados do meu RP, gerando uma base específica de modelo de dados para fazer todo o desenvolvimento, na verdade, do meu algoritmo de inteligência artificial. Show de bola. E agora? Né? Agora a gente vai analisar e desenvolver um modelo de IA, tranquilo, vai ser fácil. Vai ser sim, né? Mas para isso a gente tem algumas coisas. Que técnica a gente vai usar? Então, hoje, a gente pode citar as 4 principais técnicas de inteligência artificial aplicadas, importante dizer, né? Bom, eu vi só um comentário, na verdade, assim, categorias e números. Depende, Robert. Depois a gente pode até conversar sobre isso, tá? Mas esse foi um exemplo. Né, que ele comentou, na verdade, que se transformar categorias em números, eu posso estar cometendo um erro enorme. Sim, mas dependendo da situação, é um jeito de poder fazer cálculos de estatísticas a respeito disso. Sabe? Então, tem... Isso mas foi um exemplo. Tá? Bom, voltando aqui. Então, dentro dessas principais técnicas, a gente pode pegar, por exemplo, as 4 principais formas que a gente tem de aplicar a inteligência artificial em soluções de vida real. Tá? Primeiro, machine learning, que eu comentei com vocês. Então, o que acontece? A gente cria um algoritmo que é capaz de melhorar a si mesmo ou aprender a gerar novos resultados com base nos dados que eu apresento para ele. Tá? Onde a gente usa isso? Normalmente é para recomendações, para fazer previsões, sabe? Então, assim, eu preciso prever alguma coisa ou gerar recomendações baseadas em dados do passado. Normalmente a gente usa esse tipo de coisa. Redes neurais, tá? Então, o que é uma rede neural? Rede neural é uma série de algoritmos onde a gente literalmente simula o funcionamento dos neurônios do ser humano. Tá? E aí você cria, na verdade, uma série de redes de neurônios e dependendo
de como esses neurônios se comportam dentro se comportam dentro, na verdade, dos dados que passam por eles, e ele vai gerar, na verdade, um resultado. Ah, mas como é que a gente sabe que é o resultado que vai ser? A gente não sabe. A gente treina, na verdade, esses neurônios para que eles consigam, na verdade, trabalhar, treina para que eles consigam, na verdade, gerar o resultado de acordo com os dados que a gente faz. Por isso que tem o processo de treinamento. Tá? Outra coisa assim, só, gente, vou passar. Thiago, vi que você levantou a mão. Por favor, só escreve a tua pergunta aqui no questionário, tá bom? Obrigado. Tá? Bom, seguindo, depois disso, o processamento de linguagem natural. Então, realmente, aquilo que eu comentei com vocês, que é a capacidade da gente fazer, na verdade, a parte de interpretação, na verdade, de textos e extração de informações dentro do texto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o GPT, obviamente, né? Então a gente pode considerar que o GPT é uma forma de linguagem natural. A gente tem a parte de reconhecimento de texto, extração de a extração de classificação, extração de tags. Então tudo aquilo que a gente consegue fazer, a gente consegue fazer isso usando técnicas de processamento de linguagem natural. E, por fim, visão computacional, né? Então, literalmente, é fazer o computador enxergar coisas dentro de imagens e vídeos, né? Então, por exemplo, aquelas imagens, por exemplo, que a gente vê de um computador reconhecendo uma pessoa, reconhecendo objetos, né? Ou reconhecendo padrões de imagens, por exemplo, né? Eu conheci uma startup em Florianópolis que estava fazendo um algoritmo de visão computacional para fazer reconhecimento de câncer em raio-x, né? Então, baseado em treinamento de dados, treinamentos onde médicos, na verdade, treinam esses modelos para que eles se reconheçam, sabe? Então, é bem interessante. Outra coisa interessante também, né? O processamento de linguagem natural e visão computacional, eles usam muito, na verdade, matemática avançada e usam muito rede neural para gerar seus resultados. Ou seja, as técnicas, elas sempre são bem interligadas, tá? Bom, vamos falar sobre machine learning. Então, assim, gente, se a gente for trabalhar com machine learning, dentro de machine learning existe uma série de algoritmos que a gente pode usar, tá? Série, várias, e várias, e várias, tá? Muitas delas são de estatísticas, muitas delas são, na verdade, de maioria, na verdade, de estatísticas, então, e outras partes também, a parte de árvores decisórias e coisa parecida, tá? Mas aqui são exemplos. Eu peguei, assim, algumas desses algoritmos que eu utilizo nisso daqui. O que normalmente o pessoal usa bastante é essa parte de regressão linear, tá? Então, a técnica de estatística, na verdade, é onde eu tento descobrir uma função para uma função que consiga me dar o ótimo de uma distribuição de dados, né? E usar essa função, na verdade, para gerar digamos assim, a parte de tendência, na verdade, desses dados, né? Que nem seria esse primeiro gráfico aqui, né? Existem outras, por exemplo, que nem o do Naive Bayes aqui também, né? Então, ou seja, usar, na verdade, o teorema de Bayes, na verdade, para você fazer a parte de previsibilidade desse conjunto. E aqui outro exemplo também, que seria a parte de floresta aleatória, onde eu consigo fazer as decisões através de uma floresta de decisões aleatórias dentro desse processo, tá? Isso é parte de machine learning. Então, mas isso daqui, o que acontece? Mas como é que a gente faz esses algoritmos de regressão, esses algoritmos de Bayes, eles fazem isso? Eu tenho, na verdade, esse algoritmo já feito, mas eu tenho que fazer um treinamento desse algoritmo para poder descobrir essas equações, sabe? Então, eu tenho um set de dados e uso o set de dados dentro desses algoritmos para que ele consiga, através de tentativa e erro, de certa forma, vamos dizer assim, né? Bem assim, muito simplificadamente falando, né? Por meio de tentativa e erro, tentar descobrir, na verdade, qual que é a melhor equação possível dentro daquela estrutura de dados. Tá? E aí a gente tem, na verdade, umas regulagens bem interessantes que a gente faz com os parâmetros do modelo, onde você consegue tentar descobrir tentar chegar, na verdade, no modelo mais eficiente, né, que ele te retorna de acordo com os testes de dados. Tá? Bom, esse foi o machine learning. Agora, se a gente for falar, por exemplo, de redes neurais, então, redes neurais, então, é o que eu nem comentei. Esse é um exemplo, na verdade, assim, depois eu vou contar bem interessante esse exemplo aqui. Mas se a gente for fazer uma visualização da rede neural, é mais ou menos isso. Os neurônios se conectam, eu tenho, na verdade, uma camada de neurônios aqui que fazem o input, eu tenho uma camada de neurônios que fazem a parte de saída da rede, e dentro dessa camada eu tenho camadas ocultas, onde eles fazem
vamos dizer assim, a reação, na verdade, dos neurônios de acordo com o que está passando por ele. Tá? Ah, e que tipo de algoritmo a gente tem? A gente tem esses principais, tá? Tanto, na verdade, o perceptron, ou seja, o neurônio que ele funciona sozinho, tem o multilayer, né? Que dá ensina uma rede de camada de várias camadas. Esse daqui é um caso desse conceito. Eu tenho redes neurais convolucionais recorrentes, que daí são redes neurais que conseguem processar, que se conectam e, dependendo da situação, elas se alimentam com os próprios dados para tentar fazer uma nova passada. E vão isso até chegar num resultado ótimo, o melhor resultado possível, na verdade, dentro daquele reconhecimento de onde ele tem. Tá? Se a gente for analisar bem, rede neural sozinho já é uma disciplina gigantesca, sabe? Não estou dizendo, na verdade, que a disciplina anterior de machine learning seja algo simples. Não, machine learning é algo gigantesco. Rede neural é muito mais ainda, tá? Então, esse exemplo aqui que eu trouxe aqui de rede neural, isso aqui, na verdade, foi um canal do YouTube que eu sigo de um programador, que é o Universo Programável, se não me falha a memória. E essa rede neural aqui é uma rede neural que ele desenvolveu para controlar um carro. Né? Então, a entrada que você tem aqui, na verdade, são sensores do carro que medem a distância do carro para obstáculos em todas as direções, e ele passa para dentro dessa rede neural, e a rede neural toma uma decisão para fazer o que ele faz com o carro, se ele vai para frente, se vai para trás, se vai para a esquerda, vai para a direita. Então, essa é uma rede neural que ele desenvolveu para fazer o carro se dirigir sozinho, de acordo com uh, de acordo com o ambiente onde ele está. Tá? E como é que e rede neural é mais utilizado como, né? O rede neural é muito utilizado para reconhecimento de padrão. Tá? Então, por exemplo, visão computacional usa bastante. Então, vamos dizer, para quem usa bastante OCR, né, digitalização de imagem, usa direto. Para quem usa Google, é fantástico, né? O Google, por exemplo, o Google Fotos fica reconhecendo quem está na imagem e fica fazendo pesquisa para você sobre isso, né? Então, reconhecimento de padrões, normalmente rede neural a pessoa usa bastante. Tá? Vamos lá. Depois disso, né, a gente fala do PNL e visão. Né? Então, por exemplo, isso aqui são os exemplos de utilização que a gente tem dessa disciplina. Tanto a modelagem de tópicos, né? Ou seja, a gente consegue extrair quais são os principais tópicos, né? Fazer um resumo do texto, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, por exemplo, fazer uma análise sentimental, ou seja, a gente passa o texto para esse modelo te responde se esse texto ele é ok, se ele está bom, se ele é triste, se ele é violento, se ele não é. Então eu consigo fazer essa análise de sentimento do texto que eu estou recebendo, né? Geração de texto, ou seja, através do texto que eu estou recebendo, eu consiga, depois disso, gerar textos em seguida. Tá? O GPT? Sim. O GPT, na verdade, é um algoritmo de geração de texto, né, baseado em um texto do passado. Tá? Outra coisa, OCR, né, então, digitalização de textos baseado em imagem, né, identificação de padrões, como eu comentei. Esse exemplo é da minha câmera de segurança que eu desenvolvi. Né? Então, esse algoritmo que eu desenvolvi para minha câmera de segurança, ele identifica se pessoas estão passando perto da minha casa. Né? Tudo bem, é meio Big Brother isso, eu sei, mas consigo identificar e receber alerta se tem pessoas que estão passando na minha casa, eu estou ficando muito tempo na frente da minha casa. Né? Vamos lá. Feito isso, a gente selecionou qual é o nosso modelo que a gente vai trabalhar, o algoritmo que nós vamos trabalhar, a pessoa decidiu. E aí, depois disso, entra nesse processo. Ou seja, você vai usar isso, você tem os dados, você vai treinar o modelo com os dados, você vai fazer vai testar, na verdade, né? Então, assim, normalmente quando você pega esse modelo esse universo de dados, você separa os dados em dois tipos. Separa na verdade, de modelos que você vai usar para o treino e outro modelo de teste para fazer a avaliação do que se o treino está indo bem ou não. Né? Então, isso é uma coisa contínua, você vai testando sempre. Né? E aí, à medida do resultado, você faz ajustes e retorna, faz o treinamento de novo. Testar, não vai o treinamento de novo. Então, até que você consiga chegar num conjunto de parâmetros aonde você consiga saber, opa, então esse conjunto de parâmetros gerou um modelo aonde esse modelo é o melhor, ótimo possível que eu achei com essa estrutura de dados que eu tenho. E aí eu posso
realmente pegar isso e implantar um modelo em algum lugar para que seja utilizado dentro dos sistemas e coisa parecida. Tá? Bom, gente, aqui eu quero lançar uma pesquisa de opinião que a gente quer praticar com vocês. Quiserem escanear esse QR Code, é um formulário que a gente está colocando aqui, tá? Que a gente quer saber a opinião de vocês sobre o que vocês gostariam de ver de inteligência artificial dentro do DataSul. A gente quer saber a opinião de vocês, tá? Então, caso queiram responder, por gentileza, tá? Isso vai ajudar bastante a gente aqui a entender essa necessidade de vocês a respeito disso em aplicações específicas para o nosso querido DataSul, tá bom? Bom, continuando. Bom, e aí, agora assim, a gente viu que dá trabalho pra caramba, tá, gente? Isso aí é bem trabalhoso esse processo. Mas vale a pena, será? Vamos ver. Vamos falar das coisas ruins, né? Primeiro assim, qual que é a dificuldade de fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, a primeira coisa que você vai ter dificuldade na geração desse projeto, tá? Vamos lá. A primeira coisa que está pedindo desse projeto, só deixa eu liberar aqui um negócio que eu acabei fazendo uma... Tá? Ai, meu Deus. Isso. Foi. Então tá. Esse projeto, na verdade, é a parte de dados, tá? Então, essa é a primeira dificuldade que as pessoas vão ter, tá? Por quê? Normalmente, a gente sabe que os dados eles não vão estar formatados de uma forma correta, ou não vão estar formatados de uma forma usável, ou eles não estarão disponíveis em de uma forma aonde eu consiga fazer isso funcionar de uma forma extremamente, digamos assim, fácil de fazer. Então, assim, isso vai gerar trabalho, vai gerar esse tipo de coisa. E, além disso, tem dados sensíveis, por exemplo. Às vezes o dado vai ter e-mail, vai ter, é, por exemplo, e-mail, vai ter, sei lá, vai ter dados sensíveis, documentos, CPF, CNPJ, tags e coisa parecida. Então, esse tipo de coisa é muito problema que você vai conseguir verificar dentro dos dados. Então, isso é uma preocupação gigantesca que você tem que ter. Outra coisa também que as empresas, que eu vejo quando vi empresas quando estão implantando projetos nesse sentido, é um pouco de cultura também, tá? Porque às vezes as empresas elas têm uma visão do tipo, ah, é... gente, eu vi que o formulário está eu estou resolvendo aqui com o formulário, tá? Então, fica tranquilo que eu estou resolvendo isso daqui, tá bom? É... Tá, pronto. Gente, eu acho que tá resolvido, acho que eu resolvi aqui. Foi um erro de permissão aqui, tá? Se puderem confirmar para mim se o meu formulário está liberado, agradeço. Se puder só dizer se está joinha ou não, se não, me avisa, por favor. Obrigado. Bom, então da cultura, tá? Então, normalmente isso tem uma mudança, tá, da cultura que é bem interessante, porque às vezes tem empresas, eu não tô fazendo julgamento das empresas agora sobre isso, tá? Que às vezes elas acreditam que e elas não estão erradas, na verdade, que o principal asset delas são a sua a propriedade intelectual, os seus projetos, os seus produtos, sabe, as coisas desse sentido. Só que com o tempo a gente vai acabar percebendo que um dos maiores assets que essas empresas acabam tendo são seus dados, sabe? Imagina, vamos pegar uma empresa aí que já tenha
muito tempo de vida, sabe? Então, gente, é muita coisa. Então, é muito dado rico que você pode ter, é muito dado de comportamento de pessoas, de formas que você pode utilizar lá dentro. Tá? Assim, gente, assim, eu tô vendo que tem bastante gente levantando a mão. Eu não posso abrir aqui para perguntas ao vivo, tá? Então, gente, por favor, usa a parte de perguntas e respostas do Zoom, tá? Eu, por isso, eu gostaria, se puderem fazer isso, vai me ajudar bastante aqui, tá, gente? Eu não vou deixar de responder vocês, tá bom? Obrigado. Tá. Outra coisa também são as competências técnicas. Lembra-se que quando eu comentei com vocês ali a respeito de do cientista de dados? Então, assim, muitas vezes você conseguir achar uma pessoa que tenha tudo aquilo é bem complicado, muito difícil, tá? Então, às vezes, isso acaba sendo um empecilho para algumas empresas em achar essas habilidades para conseguir fazer isso, né? Isso sem falar no investimento. Às vezes, dependendo do modelo que essa empresa quer trabalhar, quer criar, o investimento necessário para isso é grande, né? Que nem, por exemplo, eu já vi conversas, por exemplo, assim, que tem empresas que elas querem criar o seu próprio modelo de GPT, né? Assim, se as pessoas soubessem, na verdade, que o modelo GPT, na verdade, o custo necessário para desenvolver o modelo GPT é absurdo, né? Então, assim, hoje a OpenAI, por exemplo, né, ela gasta na casa de dezenas de milhões de dólares por dia para manter o negócio funcionando, né? Então, é muita coisa, né? Vamos lá. Mas nem tudo é coisa ruim. Tem benefícios, né? Então, assim, um projeto bem feito, a gente consegue automatizar processo, né? Então, a gente consegue auxiliar, na verdade, a execução, que esses processos sejam mais ágeis, né? E sejam mais controláveis. A eficiência também, você pode otimizar. Às vezes você tem, por exemplo, processos que dependem, não que seja substituição de pessoas, mas você consegue, na verdade, auxiliar que as pessoas consigam fazer o seu trabalho de uma forma muito mais fácil, né? Porque você está ajudando elas, na verdade, com tarefas, na verdade, repetitivas ou que ela não precisa executar. Então, você consegue fazer isso com você aumenta a eficiência desse processo, né? Outra coisa também, você cria, na verdade, a capacidade de previsão e análise, né? Então, assim, um modelo de previsão bem aplicado, você consegue ter insights, por exemplo, que pode auxiliar a sua tomada de decisão para estratégias futuras, né? Por exemplo, você consegue, por exemplo, se você tiver um modelo de vendas, você consegue fazer uma previsão de vendas e talvez você consiga fazer um planejamento de estoque a respeito disso, né? Então, você consegue fazer esse tipo de análise, né? E personalização. Às vezes, você utilizando a inteligência artificial, você consegue extrair padrões de utilização, na verdade, do seu produto, do teu serviço, e você consegue, através dessa inteligência artificial, reconhecer esses padrões e começar, na verdade, a melhorar a tua forma de prestar esse serviço ou o teu produto para que eles sejam bem mais personalizados para aquele universo de pessoas que você atende. Tá? Então, ganhos fantásticos, assim, tá? Isso e fora outras coisas que podem perceber também. Tá? Ganhos financeiros e ganhos de imagem, enfim. Tá? Bom, vamos falar sobre o GPT. Tá? Uh... Chat GPT. Vamos dizer o seguinte. Isso aqui é um assunto que eu gosto pra caramba, assim, porque eu trabalho bastante com o Chat GPT. O Chat GPT, se a gente for pensar bem, tá? E não falo só do Chat GPT, estou falando dos modelos de LLM, né? Que é a Large Language Model, né? Então, modelos de linguagem gigantescos, né? Tá, eu vou mostrar o QR Code novamente. Se eu pego no final, pode ser, Lini, eu vou fazer isso no final da apresentação, tá? Para gente não perder a linha aqui, tá? Ah, voltando aqui, então, os modelos de LLM, né? Tanto o GPT, o Bison da Google, né? O Llama da Facebook, enfim, e vários outros dos 18 mil modelos disponíveis pelo mundo aí que já foram criados, eles, no final das contas, eles são grandes sistemas de autocomplete.
quase apanhei porque eu falei isso uma vez. Né? Mas é verdade. Tá? O que a gente fala do GPT, que é a inteligência e coisas nesse sentido e tal, ele é nada mais, nada menos que... Oh, caramba! Eu acabei voltando demais a apresentação. Até aí. Né? Então, continuando aqui, eles são, na verdade, grandes sistemas de autocompletar mesmo, gente. Né? Mas tem um motivo de ser disso daqui, eu vou explicar para vocês. Tá? Eu estou chegando aí onde eu tenho que chegar. Aqui. Desculpa, gente. Tecla errada aqui. Tá? Então, assim, um grande sistema de autocompletar. Ou seja, o ChatGPT, ou os GPTs da vida, eles são... É isso aqui. Tá, tudo bem, não é só isso. Né? Mas é isso daqui em uma forma escalada, de uma forma gigantesca e absurda, na verdade. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Tá? Vamos pegar essa frase aqui, chamada O que o rato come. Eu quero perguntar para o ChatGPT o que é isso. Tá? Para que ele me responda essa pergunta. O que o rato come? O que acontece por detrás dos panos? De uma forma extremamente simplificada para vocês aqui. Tá? Primeira coisa. Quando a gente manda uma pergunta para esses LLMs, para o ChatGPT, para o Bison, enfim, né, para todo mundo ali, o que acontece? Ele faz a extração do que a gente chama de token. Ou seja, o que é o token? Palavras, no final das contas. Então, ele extrai essas palavras. Feita essa extração dessas palavras, ele transforma essas palavras no que a gente chama do conceito de embeddings. Tá? O que é um embedding? Lembra que eu falei para vocês que modelos de inteligência artificial não sabem falar em strings, não sabem gerar string? Então, eu não tenho como fazer contas com o que o rato come. Então, o que ele tem que fazer isso? Ele tem que transformar isso daqui em algo que ele possa fazer contas. Então, ele transforma em embeddings. Embeddings, na verdade, o que é? Ele é um... deixa eu falar bem direito aqui. É um vetor multidimensional onde eu tenha a representação da proximidade dessas palavras dentro de um universo de palavras. É isso que é o embedding. Tá. Bem resumidamente, mas bem resumidamente. Tá, vamos explicar. Quando eu passo essa parte do que o rato come, então ele transforma isso em um vetor, né? Imagina assim, um ponto, na verdade, um vetor, digamos assim, uma linha reta, um objeto, dentro de uma nuvem, um universo onde eu tenho todos os tokens com que o modelo, por exemplo, do GPT foi treinado. Por exemplo, como até, na verdade, o Anonymous aqui falou, né, que o ChatGPT ele foi treinado até o modelo de 2021. Então, tu imagina assim, todos os documentos até 2021 que o ChatGPT tem, ele foi treinado com todos esses tokens e o relacionamento entre todos esses tokens entre si, as proximidades e semelhanças e distâncias entre eles, estão dentro desse modelo, dessa nuvem. Então, tu imagina o seguinte, eles fizeram... Depois a gente vai ver os números ali, mas eles fizeram uma análise matemática dizendo todos os tokens de gigas e gigas e gigas e gigas e gigas de texto, qual é a proximidade, qual é a distância, qual é o relacionamento entre cada um deles. Então, você imagina, na verdade, como é quantas dimensões e quantas dimensões e vetores tem esse modelo matemático que tem lá dentro. Tá? Ok, mas como é que a gente usa isso? Dessa forma. Então, o que é por trás dos panos do GPT? Ele faz de uma forma bem simplificada. Ele tenta comparar, através dos tokens que eu estou passando para ele, dos embeddings que eu passei para ele, aonde esses embeddings estão dentro dessa nuvem de dimensões. E a partir daquele momento que ele sabe, por exemplo, em que região, em que parte ele está, ele consegue saber, beleza, olha, eu tenho, na verdade, 3 tokens que eu tenho que considerar, é o que o rato come, e eu, dentro desse meu universo, dessa minha nuvem de tokens que eu tenho aqui dentro, aonde eles se localizam? Eles se localizam nessa região aqui,
aonde tem roupa, queijo, tal, e coisa parecida, e de acordo com os cálculos estatísticos, o maior relacionamento que existe aqui dentro é queijo. Então, por isso que o queijo tem um peso maior em relação a isso. Tá? E realmente é um cálculo estatístico. Então, aqui, na verdade, o GPT ele calcula estatisticamente qual que é o próximo token que ele vai apresentar. Tá? E aí, no final das contas, ele vai lá e me devolve uma rato come queijo. Tá? Tudo bem, isso é um exemplo extremamente simples, que é um token. Agora, você imagina que eu passo para ele algo como esses exemplos aqui, né? De prompts, ou seja, de comandos que eu passo para ele. Passo para esse modelo. Né? Então, coisas e isso é uma coisa que é bem interessante, né? A partir do momento esse modelo principalmente quando começou o GPT, que ele foi mais divulgado, ele começou na verdade com um modelo com uma finalidade específica, mas depois com o tamanho que eles fizeram o negócio, eles começaram a perceber que esse modelo não estava mais preparado só para aquilo que eles estavam pensando. Ele começou a responder coisas que eles não tinham treinado. Né? Então, tem um conceito que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, você imagina o seguinte, para cada uma dessas informações, então imagina fazer o que o rato come para esse texto de sumarização. Para cada token de sumarização que eu tenho aqui dentro, ele vai fazer uma análise de relacionamento, de proximidade e distância entre cada um deles, e depois fazer isso dentro do modelo onde ele foi treinado, onde tem todos os trilhões de relacionamentos entre tokens, e estatisticamente ele vai me dizer qual é o próximo token. E o detalhe, tá? Uma coisa bem importante. O GPT ele não entende o que está acontecendo aqui. Ele apenas calcula o próximo, tá? E ele vai calculando o próximo até onde não tem mais token, aonde eu não tenho mais um token estatisticamente válido para responder. Tá? Então, por isso, não é por acaso que quando você está, por exemplo, usando o ChatGPT ou qualquer outro sistema que usa um ChatGPT da vida, ele simula como se tivesse uma pessoa digitando. Não é isso. Na verdade, é porque ele está calculando o próximo token mesmo. Tá? Aquilo ali, na verdade, é em tempo real o cálculo do próxima palavra que está vindo daquele grande comando que você passou para ele. Tá? Bom, mas agora vamos falar uma coisa boa que tem por trás disso. Tá? Vamos lá. Esse é o histórico da jogada, tá? Então, assim, aqui eu vou falar especificamente do ChatGPT. Tá? Facebook tem sua história, a Microsoft comprou parte da GPT, então isso aqui faz parte da Microsoft também. O Facebook tem sua história, o Google tem sua história, mas vamos falar do GPT aqui. Por mais ironia que fosse, por mais irônico que seja, tudo começou com esse artigo científico aqui, né? All you need is attention. Tudo que você precisa é atenção, né? É bem engraçado o nome desse artigo, em 2014. Tá? É público, se você pesquisar, na verdade ele está disponível, você pode ler o artigo, é fantástico. Né? Esse artigo, ele mostra pra gente que foi a primeira tecnologia que proporcionou essa virada para a gente conseguir criar esses modelos desses tamanhos. Mas a chave de tudo foi em 2017, quando foi criado o algoritmo de Transformer, que usou, na verdade, um modelo de atenção, né, de self-attention, para poder criar um modelo de transformação, e esse modelo de transformação possibilitou a criada desses modelos de linguagem gigantescos, né, como o GPT-1, 2, 3, né, em 2018, 19 e 20, né, o lançamento do ChatGPT em 2022, o boom do negócio, né, e em 2023, quando lançou o GPT-4. Né. Tudo bem que tem 3,5, tem 4, tem 2,5, 4,5, bom, tem as variações no número, mas os principais milestones são esses aqui. Né? De novo apertei a tecla errada. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, minha gente. Vamos lá. Bom, fechamos então 2014 com o histórico, certo? Ok. Bom, então quando a gente fala do self-attention, não é essa mais ou menos
O que é a principal finalidade disso? Antes, quando a gente tinha essas redes neurais que faziam um relacionamento entre esses tokens, eles realmente faziam isso daqui, né? Eles usavam essas redes neurais recorrentes, né? Ou seja, aquela rede neural que se alimenta dela própria, né? Bem resumidamente. Mas ela tinha um grande problema, que é o seguinte: ela faz o processamento único de tudo, né? Então, o que acontece, por exemplo, se eu pego essa frase aqui, esses tokens, né? Ela é muito bonita. O que acontece? Tudo isso aqui é processado. E se eu quiser chegar desse relacionamento entre ela e bonita, eu tenho que passar por todos os tokens, todas as células, todos os neurônios até chegar nisso. Né? Então, assim, isso é um custo computacional gigantesco, grande pra caramba, para poder fazer um processamento de texto. Tá? Mas até então, por exemplo, a Alexa, ela roda, acho que ela ainda roda, não sei se ela ainda está rodando, mas até pouco tempo atrás ela estava rodando nesse modelo aqui. Tá? Só que depois, assim, lá em 2017, quando o pessoal lançou esse algoritmo de self-attention, o que eles fizeram? Eles começaram a perceber o seguinte: eu não preciso fazer a conexão de todos os tokens, eu preciso, na verdade, gerar conexão direta entre esses tokens. Então, eu não preciso que o token passe por um outro lado, faça caminhos e coisas assim. Não. Eu posso fazer caminhos diretos, ou seja, todos os tokens estão relacionados a uma célula específica e um resultado do outro input específico. Tá? O que isso me gerou? Isso gera uma capacidade de eu conseguir paralelizar o treinamento, paralelizar a forma que eu faça a interpretação daquele texto para dentro daquela rede neural. Tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, é um processo que é uma thread única que eu consigo aplicar o mesmo conceito em multithread. Ou seja, eu consigo tornar o treinamento, na verdade, de um modelo muito mais eficiente. Puxa, fantástico. E aí, depois, quando o pessoal criou, na verdade, Transformers, né? Aí foi uma coisa muito mais interessante, tá? Então, esse aqui é só a parte de Transformers dentro do modelo dentro da fase do modelo GPT. Né? Você pode ver que tem a camada de self-attention, depois tem o softmax aqui, que é a camada de decisão, onde o token é decidido se ele vai ou não vai. Tá? Essa camada de Transformers, o que ela possibilitou para a gente? Ela possibilitou, na verdade, que eu pudesse repassar o conhecimento para o próximo modelo. Ou seja, eu não preciso treinar um modelo do zero. Sabe? Então, por exemplo, eu fiz todo um investimento para treinar o GPT-1. Eu posso usar o GPT-1 e treinar o GPT-2 em cima do GPT-1. Ou eu posso pegar o GPT-4, acho que agora... Tá, o 3 de certeza. Eu posso pegar o modelo GPT-3, 3,5, por exemplo, e eu posso fazer um treinamento com os meus dados. E criar um modelo a partir dele. Isso vale para todos os outros, tá? Então, todos os outros que são baseados em cima de Transformers. Né? Então, isso... ele literalmente foi isso, ele desbloqueou uma limitação de capacidade de infraestrutura que os modelos de processamento de linguagem natural tinham. E aí isso gerou uma escala de treinamento gigantesca que nunca se viu, na verdade, no mundo acadêmico e no mundo corporativo também. Né? E isso gerou consequências bem interessantes. Tá? Criou-se, na verdade, vamos falar na verdade disso, né? Para quem não sabe, GPT é Generative Pre-trained Transformer, né? Lembra? Então, é um transformer pré-treinado para geração de textos. É isso que GPT significa, tá? Se a gente for ver na arquitetura, né? Então, esses aqui são os parâmetros, na verdade, de cada arquitetura que tem no GP1, 2 e 3, tá? E do que ele foi usado para treinar. Né? Então, você pode ver, do 1, ele usou menos de 1.1 giga. No 2 já foi 1,5 giga parâmetros, né? Dentro do modelo, né? O GPT-3, 175 GB. O 4 é muito mais. A arquitetura, e aí aqui eles começaram, a partir do 4 eles começaram a segurar a informação, eles começaram a não publicar mais muita coisa. Né? E aqui são as camadas, essas camadas aqui são as camadas de rede neural. Você lembra aquela camada que eu mostrei para vocês, de entrada, camadas e saída? Então, essas aqui são as camadas da rede neural que eles usam aqui dentro. Né? Então, começou de 12 e já estamos no 96. GPT-4 vai saber. E a quantidade de tokens suportada, né? Então, o GPT-3 suporta 2048, mais ou menos, e aqui as camadas internas e escondidas, né? São mais de 12 mil camadas escondidas dentro do modelo da rede neural.
E olha só, e aqui é a origem do treinamento, né? Então, foi usado o Book Corpus, WebText, né? Common Crawl, WebText, Wikipedia, Books 1, 2, então... então, eles usaram muita informação. Vamos dizer o seguinte, mas antes de saber o tamanho dessa informação, tu imagina que tudo isso aqui é arquivo texto, mais nada. É só isso, só arquivo texto, mais simplesmente coisa parecida. E aí, você lembra que eu comentei com vocês que isso gerou comportamentos que a gente não esperava? Então, é, é justamente isso que aconteceu, né? Então, eles começaram a ver que esse modelo começou a responder coisas que não foi treinado. Então, ele começou a apresentar comportamentos de zero shot model, né? Então, assim, algo que não espero. Por exemplo, eu posso pegar esse modelo que eles treinaram aqui, que fizeram esse treinamento aqui, que eles treinaram, por exemplo, para fazer classificação de texto, e eles fizeram assim, não, traduz de inglês para português. E ele traduz. Né? Porque o cálculo matemático necessário está lá, está disponível, tem um volume de dados suficiente, e ele consegue, na verdade, estatisticamente gerar, na verdade, esse próximo token, dessa forma, dentro desse padrão estatístico. Né? E se eu passar ainda uma instrução, né, para aumentar essa, vamos dizer assim, esse contexto, na verdade, para o modelo, ele consegue fazer também, ou seja, fazer um one-shot, ou seja, tem algumas instruções, ele consegue fazer também. E few shot é a mesma coisa, eu mando mais instruções, ele consegue fazer também. Então isso, a partir do momento que eu tenho um treinamento de escala monumental, que nem eles estão falando, a gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor. Tá? E ainda, no caso do chat GPT, a mesma coisa que a gente tem que tomar um cuidado bem interessante, que o chat GPT, ele é um demonstrador de tecnologia, tá? Ele não é um produto, ele é um demonstrador. Agora, o Plus ele é, mas ele é um demonstrador de tecnologia, é uma propaganda, tá? Então, ele foi feito literalmente para agradar quem está usando. Tá? E como é que eles fizeram isso? Com reforço, tá? Então, com o Reinforcement Learning from Human Feedback, ou seja, pessoas foram pagas para usar o ChatGPT e avaliar as suas respostas, e essas respostas foram dadas ao modelo e o modelo foi retreinado até que essas respostas melhorassem. Só que aí, como assim, a OpenAI ela foi bem interessante nesse assunto, ela começou a usar o próprio modelo dela para poder automatizar esse processo. Né? Então, assim, agora eu já sei quais são as respostas que as pessoas querem, então eu vou começar a gerar modelos com o meu próprio modelo, com as respostas que as pessoas querem usar isso para treinar. E aí começou a fazer tanto o modelo de recompensa e tanto na parte de reinforcement learning, onde o próprio modelo se dá recompensa para si mesmo para treinar ele próprio. Tá? Mas, lembrando, importa, apesar do tamanho, apesar do investimento, o ChatGPT ainda é um complete para treinado para completar o usuário, para nos agradar. Tá? O que pode gerar de problema? Isso aqui é um exemplo. Tá? Isso aqui é um teste que eu fiz no Labs, quando a gente estava fazendo as primeiras investigações dentro do GPT, ver como a gente podia utilizar ele. E esse daqui, na verdade, foi um modelo que eu treinei com a documentação do TOTOS-Carol. Né? E eu queria fazer um bot para responder perguntas sobre o TOTOS-Carol a partir da documentação. Não perguntas treinando, respostas feitas, mas a partir da documentação que a gente tinha. E aí eu fiz a pergunta, né? O que é o data model? Poxa, legal, o data model é uma estrutura de dados que define forma, dados, enfim, fantástico, realmente isso, está na documentação, legal. E ainda, olha que legal, ele disse ainda que eu posso encontrar mais informações nesse site. Uau, legal. Eu não tinha treinado para ele, eu não tinha dito para ele fazer isso para mim. Eu tinha, enfim, eu só quero que tu me responda uma pergunta. E ele foi lá e colocou um site, olha que legal, né? Mas eu tenho um problema nesse cara. Esse site nunca existiu, esse host nunca existiu. Essa informação não existe em lugar nenhum. Sabe? De onde ele tirou isso? Isso, na verdade, é um fenômeno que acontece dentro dos LLMs chamado de alucinação. Tá? Mas como assim alucinação? Dependendo da pergunta que você faz, estatisticamente, ele vai te responder com o que é o mais provável. Está errado estatisticamente o que ele me respondeu? Não. Estatisticamente está completamente certo. Só que ele não faz sentido na vida real.
Tanto que eu fiz a mesma pergunta logo depois, essa mesma tela. E a resposta foi a mais correta possível. Sabe? Então, esse é um cuidado, e assim, isso é um assunto bem sério mesmo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente está usando o ChatGPT para algumas coisas, porque sem a gente saber ou querer, ele pode seguir caminhos dentro da estrutura linguística nossa, tá? Para que em caminhos onde ele vai elucidar, ele vai chegar estatisticamente em palavras que não fazem sentido no final das contas. Então, isso é um cuidado muito grande. Ah, e como é que eu resolvo a alucinação? Melhorando muito a pergunta que você faz, colocando limites, aumentando, na verdade, vamos falar baixo nível do GPT, aumentando o universo de padrões aonde ele tem que se basear para gerar o próximo token. Essa é a única forma que você tem de resolver. Não é a única, é uma das formas de você resolver isso. A outra forma é você treinar um modelo com dados seus específicos para fazer isso e fazer perguntas específicas sobre esse modelo que você treinou. É isso. Tá? Show. E depois disso, assim, exemplos do que a gente já fez, tá? Usando inteligência artificial, ou no caso GPT, ou coisa parecida. Né? Primeiro aqui um vídeo rápido a respeito do que a gente fez aqui de um teste, por exemplo, para quem desenvolve aplicações na Carol com Carol SQL, né? Então, por exemplo, aqui a gente pediu para que ele gere, por exemplo, uma consulta SQL, partir de uma base de dados do nosso ambiente, para fazer o que está pedindo. Que ele me mostre, por exemplo, formulários que tenham de plano de saúde que tenham dois procedimentos por formulário. Ele me gerou a query. E detalhe, ele vai executar a query e ela é válida. Ou seja, a gente não treinou, e detalhe, a gente não treinou o modelo para isso, a gente não fez nada. A única coisa que a gente passou para ele foi no prompt, nosso modelo de dados é esse, e responda essas perguntas em SQL. E por favor, explique o SQL depois. E ele fez isso. E a gente colocou isso dentro de um plugin do VS Code. Né? Um outro exemplo é algo que a gente lançou no universo agora, né? Que é o Trust Advisor. Né? Então, esse aqui é o exemplo que a gente colocou, o código que a gente está fazendo. É isso, gente. Esse aí é o exemplo que a gente colocou. É assim, só para explicar, tá? Isso é um protótipo. Não está disponível para produto nenhum. Isso é um estudo que a gente está fazendo. Então, aguardem. Tá? Eu gosto de dizer que essa foi uma frase que a gente inventou lá no universo, né? Isso vai estar pronto mais cedo do que você imagina, mas só que mais tarde do que você gostaria. Tá? Então, isso que eu posso prometer. Tá? Então, e mais? Bom, vamos para as perguntas, rapidinho. Vamos pegar aqui. RPAs, eu não vou falar muito da RPA não, tá, gente? Então, Aline, desculpe. O do Robert, vamos discutir depois disso aqui, tá? São bem interessantes, assim, são sugestões bem avançadas, assim, que é bem legal que eu posso melhorar a apresentação depois. Obrigado por isso, tá? Ele está falando, na verdade, que da forma que a gente faz a análise de dados, as variáveis DAM e tal. Então, sim, são técnicas excelentes, tá? Então, a gente pode discutir bastante isso aqui. O Celso está perguntando aqui se tem a aplicação prática de IA no DataSul. Tá? Sugiro, Celso, que você fique antenado.
tá? Eu não sei te dizer, porque assim, eu não conheço as ofertas hoje do DataSul, tá? Infelizmente. Né? Mas eu acredito que fique antenado que pode surgir coisas novas e interessantes, até porque a gente fez a pergunta do formulário aqui, tá? Até vou pedir, Patrícia, se você, eu mandei o link lá para você do formulário, tá? Se puder colocar no chat lá do pessoal, também é legal, porque daí já a pessoa já pode responder também, tá? Se puder fazer essa gentileza. Obrigado. Bom, formulário bloqueado, já resolvemos isso. Retornando um pouco do caso do GPT. Esse foi o Neymar que está perguntando para mim aqui. Bom dia. Retornando um pouco o caso do GPT, a inteligência que eles utilizaram seria um vasto reconhecimento de dados, justamente como um método de aprendizagem, no qual eu ensino informações para aprender a tentativa e erro. Na verdade, não. Ali não foi muito tentativa e erro. Na verdade, o treinamento que eles usaram, o método de GPT, na verdade, eles foram assim, eles pegaram todo aquele volume de textos que ele foi colocado lá dentro e o que eles fizeram, na verdade? Eles começaram a tentar descobrir, na verdade, pelo modelo do Transformers e do Self-Attention, qual que é o relacionamento entre cada token de todos aqueles gigabytes de texto. Então, imagina assim, eu pego todos os textos, eu transformo eles em tokens e eu começo a saber, por exemplo, qual palavra relacionada com qual palavra dentro daquele universo de textos. E é isso que esse modelo faz. Tá? Então, não tem muito tentativa e erro ali. Ali a mais é descoberta de relacionamento e depois que eu consigo fazer uma pesquisa, na verdade, né? Ele faz internamente pesquisa, sei lá, sem regra de cosseno, ou seja, por euclidiano e tal, ele consegue descobrir, na verdade, qual é a proximidade que tem ali dentro e consegue fazer tudo o resto. Tá? Mais ou menos mais ou menos a situação. Não é erro, é mais nada descoberta de padrões e passagem para lá. Como usar IA para acabar com o MS2 do DataSul? Boa pergunta, Rafael. Não sei te dizer, não sei, não posso te responder essa pergunta, não. Como funciona para manter os dados atualizados? Interessante, né? No caso do GPT, os dados, sim. Isso é uma coisa bem legal. Obrigado à pessoa anônima que mandou essa pergunta. Né? Para manter os dados atualizados, já que o GPT ele funciona até 2021. Sim, os dados do GPT, do chat GPT, do GPT, enfim, do OpenAI, eles foram treinados com dados até 2021. Depois disso, ele não sabe mais o que está acontecendo. Tá? Então, para conseguir manter os dados atualizados, você tem duas formas. Uma, a tua aplicação, ela tem, na verdade, a capacidade de ter um banco de dados vetorial dentro da própria estrutura, ou seja, você tem os seus dados atualizados na sua estrutura dentro do banco de dados vetorial. E aí você usa esse banco de dados vetoriais para gravar esses vetores que você criou com os teus modelos, os seus dados atualizados, e você passa isso depois para o LLM de dar resposta. Ou você cria, na verdade, dentro da estrutura dos LLMs, modelos derivados deles, seus exclusivamente, né, fazendo um processo que a gente chama de fine tuning. E esse fine tuning, ele faz esse refinamento com os seus dados. Tá? Então, e aí você pode utilizar isso para usar as suas informações para isso daí. Tá? Mostrar o QR Code. Tá, eu pedi para a Patrícia postar, na verdade, o link ali no formulário para todo mundo, tá? Então, isso daqui a pouco já vai sair ali. Luciano Baio, você tem pessoalmente alguma salvaguarda em relação ao uso da IA a nível global? Vamos dizer assim... Sim e não. Eu tenho só uma salvaguarda enquanto os dados que estão sendo utilizados. Acho que é só essa parte de privacidade. Por exemplo, assim, eu não gostaria que os dados pessoais fossem utilizados para treinar modelos, entendeu? O modelo saiba quem sou eu, né? Sem a minha autorização. Eu acho que essa é a única salvaguarda. Outra coisa também é como as pessoas vão utilizar isso. Acho que esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. Às vezes as pessoas acham, isso é uma coisa bem importante, tá? As pessoas acham que o GPT pesquisa na internet para fazer alguma coisa. Não, ele não pesquisa nada, gente. Isso é bem importante, ele não faz a pesquisa. Ele se responde aquilo que ele foi treinado. Se não está treinado, ele não sabe. Tá? Como este novo produto, seria possível ter uma provisão do estoque baseado em vendas? Podemos ter mais informações a respeito. Eduardo, o que eu passei foi um exemplo, tá? Então, assim, o DTA, ele está ainda em processo de
discovering, tá? Então a gente está fazendo um processo de descoberta muito grande, tá? Então, assim, é cedo pra caramba para te dizer se vai ter isso ou não, tá? Mas obrigado pelo teu feedback, a gente vai levar em consideração isso, tá? Certificado tem que ver com o pessoal da organização, tá? Certificado da apresentação é isso. Então, de nada, Robson, valeu. E o link do formulário, por favor, Patrícia, acho que o post que tu fez, acho que tu fez só para... É que eu não consigo fazer o post para todo mundo, tá, Patrícia? Acho que se puder copiar o link e colocar o post para todo mundo no chat, fica legal. E a última pergunta aqui, assim, tem duas pessoas que levantaram a mão, tá? Que é o Reginaldo Coimbra e o Laurides. Por favor, se puder escrever a pergunta para mim, eu agradeço, tá? Não tenho como abrir aqui, tá? Valeu. E dentro da DataSul atenderia apenas o ChatGPT 3. Temos geração, como no caso apenas geração de caracteres ou imagens baseada para auxiliar o problema. Muito cedo para dizer se a gente vai basear no ChatGPT ou não, tá? Então, assim, a gente está fazendo experiência com vários, né? Então, Llama e tal, mas ainda a parte de geração de imagens a gente não conseguiu. Pessoalmente, a gente não pensou nisso ainda, sendo bem sincero. No caso, para dar uma pensada. Tá ok? É isso. Acho que eu consegui responder a maioria aqui do pessoal. Tá? Bom, gente. Justamente, ó. Só uma coisa também, assim, bem importante, tá, gente? Acho que esse aqui é o primeiro jabá que eu vou fazer para vocês, assim, que é um jabá bem interessante, bem legal. Tá? Recadinho, na verdade, do pessoal da universidade, do pessoal da TOTS também, a respeito desses eventos aqui. Tá? Passar aqui rapidinho o vídeo para vocês. Comentário para isso. É isso, gente. Importante recado isso daqui, tá? Uma pessoa por CNPJ, tá, gente? É um líder por CNPJ, tá? E esse código aqui vale até hoje, tá? Então, para você acumular esses dois presentes aqui, tá bom? Então, assim, gente, quem não fizer, corre, que vale a pena. 6 meses de Alura vale muito a pena, tá, gente? Só para você ver, a Alura tem cursos excelentes na parte de IA. Vai muito mais a fundo do que a gente conversou aqui. Muito mais, tá? Tá. Só o Marcelo aqui que perguntou, né, que é a respeito do DataSul e tal. Legal, Marcelo Gonçalves, se puder responder no formulário isso, a gente vai agradecer demais, tá? Porque, meu, a sugestão é muito bacana para a gente aqui, para a gente poder, lá no futuro, a gente poder trabalhar mais em relação a isso. Tá bom? Então tá. O que nós temos aqui agora? Gente, acho que é só. Eu quero primeiro pedir desculpas por ter falado demais, tá, gente? O assunto é gigantesco. Eu quero agradecer aos 110 aí guerreiros que ficaram até o final. Meus contatos estão ali, estou disponível. Podem me chamar dentro mandar e-mail para mim, posso responder perguntas e tal. E obrigado pelo convite também, pessoal da semana, tá? Bom aí falar sobre isso e poder trazer algum assunto para vocês aí, tudo parecido. E espero que até a próxima, hein?
a gente consiga se falar de novo. Tá bom, gente? É isso. Obrigado.